Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Eu não sei que hora que vocês estão entrando nessa gravação, mas aqui quem fala é o professor André, e eu espero que vocês estejam bem, estudando muito e felizes. Bem, pessoal, eu sou aluno da Univesp, do curso de Ciências da Computação, e eu faço parte de um grupo chamado Univesp Helpers, que são alunos da Univesp que produzem conteúdos para ajudar outros alunos da Univesp e alunos que estejam aí com uma agonia, com uma angústia em relação aos conteúdos de matemática, por exemplo, no meu caso, ou de genética, enfim. Certo? Pessoal, eu peço para que vocês deem um like no canal, um joinha lá, ativa o sininho, plim, plim, e se inscreva no canal para dar uma ajuda aí para a gente. Pessoal, nós vamos retomar um pouquinho o estudo da geometria hoje. Nós vamos falar de duas relações trigonométricas em triângulos quaisquer. Vamos falar sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos. Vamos lá para o slide? Vamos começar a trabalhar, né, pessoal? Importante aí para tentar entendermos esse processo como um todo. Então vamos lá. Bem, vamos começar a projetar. Pessoal, a lei dos senos e dos cossenos, elas são relações trigonométricas em um triângulo qualquer. Aí você fala assim: o que é um triângulo qualquer, professor? É aquele que não possui necessariamente ângulo reto ou ângulo de 90 graus. Ou seja, são relações que servem para qualquer triângulo. Ele pode ser retângulo, pode ser isósceles, pode ser obtusângulo, acutângulo, equilátero, enfim, ela serve para qualquer triângulo. Mas, professor, tem alguma relação que serve só para o triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo de 90 graus? Sim, o teorema de Pitágoras, pessoal. O teorema de Pitágoras, na verdade, ele só é válido para o quê? Ele só é válido para ângulos, para triângulos retângulos, apenas. Agora, a lei dos senos e dos cossenos, não. Ela serve para qualquer triângulo desse mundo aqui. Vamos ver como a gente pode usá-la, que eu acho que é o mais importante, né? Antes disso, pessoal, eu queria falar duas coisas para vocês. Conhecer essa tabela é fundamental. Vocês precisam guardar, decorar de uma certa maneira, né? Às vezes a gente decora de tanto usar o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos notáveis, vamos dizer assim, né? Que são muito famosos. 30, 45 e 60 graus. Tem que saber? Tem. E essa propriedade aqui, pessoal, que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo desse mundo vale 180 graus. Então, somar o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, isso dá 180 graus. Vocês precisam guardar isso, porque isso pode ajudar vocês a descobrir o valor de alguns ângulos internos de alguns triângulos, tá certo? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo desse mundo, vale 180 graus. Pessoal, o que diz a lei do seno? A lei do seno diz o seguinte: que se você pegar um lado e dividir pelo seno do seu ângulo oposto, você pode fazer isso e ir criando igualdades. Então, por exemplo, ó, o lado esse triângulo tem três lados: o lado A, o lado B e o lado C. Então, você escreve aqui o A, o B, o C. E você vai criar frações, certo? Por que você vai dividir esses lados? Pelo ângulo oposto a ele. Quem que é o ângulo oposto? É para o lado oposto, né? O lado oposto de um ângulo, pessoal, é para onde o ângulo está olhando. E é fácil de descobrir. Você traça uma setinha, aonde bater é o lado oposto. Então você pega o A e divide pelo seno do seu ângulo oposto, né? Ou, melhor dizendo, você divide pelo seno de alfa, porque o lado oposto ao ângulo alfa é o lado A. Tá? A mesma coisa você faz com o ângulo beta aqui.
Para onde ele está olhando? É fácil. Você pega uma setinha e onde bater é para onde ele está olhando. Então, o lado oposto do ângulo beta é o lado B. Então, você vai dividir B pelo seno de beta. E o ângulo aqui, na verdade, e esse ângulo aqui? Qual que é o lado oposto dele? Passa uma seta e vê. Onde que bate? No C. Então, você pode dividir C pelo seno deste ângulo aqui. E aí, tudo isso será igual. Então, A dividido pelo seno de alfa será igual a B dividido pelo seno de beta, que é igual a C dividido pelo seno aí do ângulo, e está aparecendo a letra delta, né? Letra grega delta aí. Então, essa é a lei dos senos. Tudo bem, pessoal? É bem tranquilo, né? Então, vamos ver um exemplinho aqui para usar a lei dos senos. Pessoal, uma coisa importante é você descobrir, olhar o problema e descobrir o seguinte, ó. O problema te fornece dois ângulos e um lado, e fornece um lado. E o outro lado é aquilo que ele quer descobrir. Então, muito provavelmente, o que você vai usar aqui é a lei do seno. Certo? É o que está aqui. Então, vamos usar. Vamos chamar esse lado aqui. A gente quer descobrir o lado X, não é? Então, vamos lá. Quem é o X, o lado X, ele é oposto de que ângulo? Do ângulo de 45, né? Então, seria, então, X sobre o seno de 45, que é igual a 10. Você coloca sempre os lados em cima, né? Ele é esse lado de 10 centímetros, ele vai ser oposto de qual ângulo? Faz uma seta aqui no 60 que você vai ver, ó. Bate onde? Bate no 10. Então, aqui é o seno de 60 graus. Então, o que você vai ter? Que x vezes o seno de 60 graus é igual a 10 vezes o seno de 45. Você está fazendo uma multiplicação aqui em cruz. Agora ficou fácil, né, pessoal? Quanto é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, x vezes a raiz de 3 sobre 2, vezes, né? A raiz de 3 sobre 2 é igual a 10 vezes o seno de 45. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Você pode cortar esse 2 com esse 2. Quanto que vai ser x? Vai ser 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Aí você faz uma radiciação aqui, né? Multiplica por uma fração. Você vai criar uma fração com esse denominador aqui. Você vai colocar numerador e denominador igual. Então, isso aí ficaria igual a 1. Então, quando você faz a multiplicação, você não altera o valor. Dúvidas em relação à radiciação, pessoal, vejam o meu vídeo, tá? Então, seria 10 raiz de 2 vezes raiz de 3 é a raiz de 6. Você vai colocar 2 vezes 3 embaixo da raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3 centímetros, né? Isso aqui é centímetros. Então, esse lado x vale 10 vezes a raiz quadrada de 6 sobre quanto? Sobre 3. Perfeito? Então, te deu dois ângulos e te deu um lado e pergunta do outro. Uma regrinha de 3 no fundo, né? Pessoal, a lei dos cossenos, ela também é muito simples. Vamos supor que você queira saber, por exemplo, você vai fazer o seguinte, parece um teorema de Pitágoras. Então, você pode colocar assim, a ao quadrado, b quadrado, c quadrado igual. Aí, você vai elevar os outros lados ao quadrado, ó, b quadrado, c quadrado. Se aqui você escolheu b, que é igual, a quadrado, c quadrado. Se você escolheu o c quadrado antes do sinal do igual, você vai colocar o a quadrado mais b quadrado. Né? O c não aparece mais aqui, pessoal, né? O b não aparece aqui e o a não aparece aqui. Porque essas letras, elas estão antes do sinal de igual. Até aqui está bem tranquilo.
Aí é menos 2, é igualzinho, a fórmula é menos 2. 2 vezes B vezes C. Porque aqui, na verdade, você escolheu o lado B e o lado C aqui, né? Aqui é 2 vezes A vezes C, mesma coisa. E aqui é 2 vezes A vezes B, mesma coisa. Porque você colocou o C, você isolou o C, né? Aqui você tem os valores que são isolados. Do outro lado da equação vai aparecer os outros lados sempre. A única coisa que vai se relacionar com esse lado é porque ele é oposto a algum ângulo. Tá vendo aqui, ó? Ele é oposto a algum ângulo. E aí que você vai ter que descobrir que ângulo que ele é oposto. Então, por exemplo, o lado A, ele é oposto ao ângulo alfa. O lado B é oposto ao ângulo. O lado B é oposto ao ângulo beta. E o lado C é oposto ao ângulo delta. Né? Ao ângulo delta aí. Então, aqui, na verdade, você vai ter que fazer a multiplicação dessa segunda parte da equação. Você vai multiplicá-la por quê? Você vai multiplicar ela pelo cosseno do ângulo cujo lado é o oposto. Então, aqui, o lado A é oposto ao ângulo alfa, então nós vamos multiplicar pelo cosseno de alfa. Aqui, o lado B é oposto ao ângulo beta, então nós vamos ver o cosseno de beta. E aqui, o lado C é o oposto do ângulo delta. Então, nós vamos multiplicar isso aqui pelo cosseno de delta. Tudo bem, pessoal? Precisa corrigir até, inclusive, esse... que tá meio esquisito esse delta, né? Delta, tá? Delta aqui. Tudo bem? Vamos dar uma visualizadinha no problema que fica até mais fácil para a gente. Então vamos lá, pessoal. Determine x na figura usando o cosseno de 56 graus. Né? A gente dá cosseno de 56 graus, aproximadamente meio. Então vamos ver o que ele te deu. Ele te deu o cosseno desse ângulo. Ele te deu um ângulo, te deu o valor de dois lados e está perguntando um outro lado. Então, você pode chamar, por exemplo, pode fazer a lei do cosseno aqui. Porque é aquela regrinha, está te dando um ângulo, dois lados e perguntando um terceiro. E que a lei dos cossenos diz, vamos pegar aqui, o A ao quadrado será igual os outros lados ao quadrado sendo somados, né? Menos duas vezes o produto dos outros lados, que não o A, que está isolado aqui, vezes o cosseno do ângulo oposto, do lado do. O cosseno do ângulo do lado oposto, né? O que a gente quer saber? A gente quer saber o x, não quer? Ele é o lado oposto de qual ângulo? Do ângulo de 56 graus. Então aqui seria o cosseno do ângulo de 56 graus. Porque a gente sabe que o alfa aqui, no caso, né? Vou colocar aqui que o alfa aqui é 56 graus. Então vamos chamar esse lado de 5 metros de A. Aliás, vamos chamar o lado X de A. Né? Vamos chamar o lado que tem 5 metros de B. E o lado que tem 9 metros de C. Tá? De C aí. Então vamos lá. Então, no caso do A ao quadrado aqui, então a gente quer saber, né? Que é o lado oposto ao ângulo. Ele sempre virá aqui, né? Ele vai estar sempre isolado. Então é x quadrado aqui. X quadrado é o lado oposto ao ângulo de 56 graus, que é igual a b quadrado, que é 5, né? Mais c, que é 9 ao quadrado, menos 2 vezes b, que é 5, vezes c, que é 9, vezes o cosseno de alfa, que o problema deu para a gente, que é meio. Quanto é x quadrado? 25 mais 81, menos quanto? Pessoal, esse meio aqui pode cortar com esse 2, né? Esse 2 com esse 2 aqui. 5 vezes 9 é 45. Tudo bem? X quadrado é igual. Eu estou fazendo a conta aqui, pessoal. Né? Mas você pode fazer a conta depois num cantinho aí. Aqui vai dar 106 menos 45.
Isso vai dar igual a 61, tá? Então, x é igual a raiz quadrada de 61. Isso daqui, pessoal, seria aproximadamente 7,8 metros. Tá? Por que não tem negativo aí, professor? Pessoal, nenhuma figura geométrica tem lado negativo. Vocês concordam comigo? Nenhuma delas, tá? Então, não se preocupem com isso. Tem que ser sempre positivo, tá? Bem, vamos pegar agora, pessoal, alguns exercícios de vestibular, que eles são um pouquinho mais complicados. Então, vamos lá. Considere o triângulo retângulo a seguir. Ele está falando, pessoal, quando ele fala aqui, considere o triângulo retângulo, ele está falando desse aqui, né? Originalmente, né? A, B, C. Tá? Tinha um professor meu que dizia que geometria tem que fazer o desenho direito, que senão a coisa não funciona bem. E eu concordo com ele. Então, esse aqui é um triângulo retângulo, né? E aí ele fala o seguinte para a gente, ele fala assim, ó, que o ângulo, esse ângulo aqui desse triângulo menorzinho, eu vou isolar esse triângulozinho aqui, pessoal, porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente ver o que a gente quer ver. Senão fica muito poluído, né? Ele fala que aqui tem um ângulo alfa, e ele fala que esse ângulo alfa é de 120 graus. Ele fala que esse aqui é o triângulo DAB. A pergunta dele é: quanto vale o lado AD? É isso que ele quer saber no problema. Ele quer saber quanto vale isso aqui. Isso aqui é a grande interrogação. Ele fala que o ângulo alfa vale 1 centímetro. E ele fala que o lado AB, que continua sendo o lado desse triângulo, é igual ao lado AC, que vale 1. Então, AB vale 1 centímetro e AC vale 1 centímetro. E aqui também vale 1. Pessoal, isso daqui é um triângulo que veio, na verdade, de um quadrado. Aqui não está muito quadrado, mas ele veio de um quadrado. Está bem fora bem tortinho aí, né? Porque veja bem, isso daqui vale 1, isso aqui vale 1. Seriam os lados de um quadrado, tá? Aí assim, então isso aí é um triângulo isósceles, exatamente, pessoal. Isso aqui é um triângulo isósceles. O que a gente sabe de triângulos isósceles, né? Deixa eu fazer aqui desse ladinho para ficar mais caprichadinho aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Espera aí. Então vamos lá. Apagar esse trocinho aqui, fazer uma coisa mais. Pode ser que eu faça até desse lado, mas mais caprichadinho aqui. Vamos fazer desse lado aqui, ficar mais melhorzinho para a gente. Vou usar até outra cor aqui, pessoal, vai ficar mais fácil, tá? Melhorar para vocês aqui, Pedro. Fazer um quadradinho, então vamos lá. Esse triângulo aí, ABC, ele surge de um quadrado. Por que eu sei isso? Porque ele fala que o lado CA vale 1 e o lado AB vale 1. E aí, o que é CB? CB é a diagonal desse quadrado. E a gente sabe o seguinte, pessoal, que diagonais em quadrado, na verdade, elas são bissetrizes. Elas dividem um ângulo em dois ângulos iguais. Se aqui é 90, aqui vai valer 45. Então, é por isso que eu sei que o ângulo, aqui no caso, que o ângulo que era o ABC, que esse ângulo aqui, ABC, ele vale, né? ABC, ele vale 45 graus. Quer dizer, esse ângulo ele continua aqui, ó. Ele vale 45 graus. Vamos chamar ele de beta. Então, o ângulo ABC vale 45 graus. Então, esse ângulo que está aqui, ABD, ele também vale, ele é um ângulo beta, e a gente sabe que ele vale 45 graus. Porque aqui você vai ter, né, o vértice C, aqui mais para frente, né? Quando você olha lá a figurinha lá, né? Na verdade, ele estaria aqui, né? Tá vendo? Mais ou menos. Então, pessoal, a gente tem. O que a gente tem aí? A gente tem dois ângulos e a gente quer saber um lado, e a gente também tem um outro lado, que é o AB, né? Então a gente sabe, no caso, que o AB aqui vale 1.
Pessoal, nós estamos prontos para usar o quê? A lei do seno, não é? Então, o que a gente sabe? Ó, eu vou até fazer aqui para vocês verem. O lado AB sobre o seno de alfa, que é esse ângulo aqui, ó, ao oposto aqui, né? É igual ao lado AD sobre quem? Quem é quem que é o AD é o lado oposto de que ângulo? Desse aqui, né, ó. Do ângulo beta, né? Que seria aí no caso é o seno de beta, né? Vamos colocar aqui primeiro a letra. Bem, epa. Agora, pessoal, quanto que vale a B? A B vale 1. Quanto que vale aqui no caso? Seria 1, né? O seno de alfa seria o seno de 120 graus, que é igual a AD, que é o que eu quero saber, sobre o seno de beta, que é o seno de 45 graus. Então, o que a gente sabe? Que AD vezes o seno de 120 graus. A gente sabe, pessoal, que o seno de 120 graus ele é a raiz quadrada, né? Então, o seno é de 120 graus, é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tudo bem? Eu estou multiplicando aqui, né, em cruz. E aí isso vai ser igual a 1 igual ao seno de 45. Seno de 45 é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora ficou fácil, pessoal. O lado AD é igual ao quê? É igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, dividido pela raiz quadrada de 3 sobre 2. O que você vai fazer aqui? Você vai manter o de cima e multiplicar pelo de baixo invertido. Então, raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 2 sobre a raiz quadrada de 3. Isso seria, pessoal, a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 3. Mas quando você tem o numerador e o denominador embaixo da mesma raiz, que no caso aí é quadrada, você pode dizer que isso daqui seria você colocar 2/3 embaixo de uma raiz quadrada. Então, AD valeria quanto? Raiz quadrada de 2/3 centímetro. Resposta correta é a alternativa A. Porque a gente sabe que isso daqui é a mesma coisa da raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 3. Isso é igual a botar tudo na raiz de 2/3. É por isso que essa é a resposta correta. Percebem, pessoal, a quantidade de coisinhas que vocês precisam saber? Por isso que o problema de vestibular se torna um pouco mais complexo. Então vamos lá, pessoal. Próximo. Universidade Federal de Viçosa. Muito cuidado com esse exercício, pessoal. Esse exercício é um pouco perigoso. Ele é simples, mas ele é matreiro. Então vamos lá. Dois lados de um terreno triangular medem 15 metros e 10 metros. Tá aqui, ó. Formando um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Pessoal, eu tenho dois lados em um ângulo. Isso me cheira a lei dos cossenos. Sempre. O comprimento do muro para cercar o terreno em metros é. Pessoal, comprimento do muro para cercar o terreno todo, isso é o perímetro que o examinador quer saber. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Um vale 10, mais um que vale 15 e mais um que vale x, que é o que eu quero descobrir. Essa é a minha incógnita. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos usar a lei do cosseno para descobrir o lado x? Vamos. Então vamos usar. Quem é o oposto do ângulo de 60 graus? É o x, não é? Então, x quadrado, vou colocar até aqui um pouquinho mais longe, é igual a esse lado elevado ao quadrado.
Eu estou fazendo direto, tá, pessoal? Mais o 15 elevado ao quadrado. Perfeito. Menos 2 vezes 10 vezes 15. Você vê que o x não aparece aqui. O que vai aparecer é o cosseno do ângulo do ângulo que tem o lado oposto, que tem como lado oposto x. Que ângulo que tem como lado oposto x? É o de 60 graus, vezes o cosseno de 60. Então, x ao quadrado será igual a quanto, pessoal? 100 mais 225. Como o senhor sabe que 15 vezes 15 é 225, pessoal? De tanto fazer 15 ao quadrado, na minha vida toda. Tá? Bem, quanto que é 2 vezes 10? 2 vezes 10 é 20. Quanto que é 20 vezes 15? É 300. Aqui seria 300 vezes o cosseno de 60 graus. Quanto é o cosseno de 60 graus, pessoal? O cosseno de 60 graus é meio. É meio. X ao quadrado vai ser igual a 325 menos 150. Hã? Eu dividi 300 por 2. Isso aqui vai dar 150. X ao quadrado será igual a quanto? A 175. Portanto, x será igual à raiz quadrada de 175. Vamos lá? Pessoal, quem já viu minha aula de radiciação, de radicais, né? Radiciação, não só radiciação, mas de cálculo de radicais, já viu o quê? Nós temos que decompor isso aqui. Isso daqui dividido por 3 vai dar 5,15, mas por 3 não dá. Desculpa, não vai dar para dividir. Estou fazendo a continha certa. Porque aí vai dar 12, isso. 325, Pessoal, aqui não vai dar nem por 2, nem por 3. Aqui vai dar por 5, tá? Por 5 vai dar 3, vai dar 35, tá? Que por 5 vai dar 7, que por 7 vai dar 1. Quando chegar a 1, a gente encerra. Isso aqui é o mínimo múltiplo comum, estou decompondo, né? Então, isso daqui vai ser igual a 5 ao quadrado vezes 7. Então, o 175 está aqui, ó. Então, isso vai ser igual a quanto? Raiz quadrada é 5 ao quadrado vezes 7. Pelos cálculos de radical que a gente sabe, eu posso tirar o 5 para fora e manter o 7 abaixo da raiz. Cuidado, muito cuidado aqui, pessoal, porque você encontrou o valor de x, mas o problema não pergunta o valor de x, ele quer saber o valor do perímetro. Quanto que é o perímetro? É 10 mais 15 mais 5 raiz de 7. Isso é igual a 25 mais 5 raiz de 7. Aí você fala, meu Deus, mas eu só vejo raiz de 7 aqui. A resposta correta é essa aqui, pessoal. Por quê? Porque o examinador ainda quer que você faça a fatoração por 5. 25 dividido por 5 é 5. Mais 5 raiz de 7 dividido por 5 é raiz de 7. Então, o perímetro desse triângulo é 5 vezes 5 mais raiz de 7 centímetros, não, né? Metros. Não, não, meu Deus, que centímetro, tá doido, professor? Metros. Difícil, pessoal? Não. Mas você precisa fazer o desenho direitinho, você precisa ter uma organização dos dados corretamente e fazer várias coisas. Ó, a gente usou aqui equação, a gente usou aqui divisão, subtração, adição, potenciação, radiciação, mínimo múltiplo comum na decomposição, conceito de perímetro, que é a soma dos lados de qualquer figura geométrica, fatoração, lei dos cossenos. Olha quanta coisa a gente usou num único problema, né?
Pessoal, esse site aqui foi que eu tirei muitas informações dessa aula. Eu tirei desse site, algumas figuras, inclusive, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula longa, né? Que geometria é uma coisa trabalhosa, mas sempre tem que ter paciência, pessoal. Uma coisa que eu demorei muito para aprender na matemática é que a matemática exige dedicação e muita paciência. Você tem que fazer as coisas com muita calma. No vestibular, às vezes, tem que fazer muito rápido, mas muito organizado, tá bom? Esse problema mesmo, quando eu fiz uma primeira vez, eu cometi um erro e não achava a resposta. Depois eu descobri qual era o erro, que era quando eu levei o 15 ao quadrado, eu estava trocando. Ao invés de botar 225, eu estava botando 125. Olha que absurdo. E olha que eu decorei isso faz bastante tempo. Então tem que estar sempre prestando atenção, tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês e tudo de bom. Até o próximo vídeo.